A unidade de hoje é a nossa unidade de cálculo de média. A gente vai trabalhar 3 momentos no cálculo de média. Vamos trabalhar média aritmética. Na verdade, vamos dividir em 2. Média aritmética e média ponderada. Dentro de média aritmética, a gente vai trabalhar situações que envolvem ou o cálculo da média, ou a gente descobrir algum valor que falta para determinar essa média. E depois a gente vai ter a média ponderada. Qual a diferença entre as duas situações? Média aritmética é quando a gente trabalha com um valor único. Vou dar um exemplo para vocês. A média de vocês de sala de aula, por exemplo. A gente pega as atividades de vocês, soma e divide pela quantidade de atividades. É uma média aritmética. A média ponderada, já disse, ponderada é quando você vai determinar valores diferentes para cada atividade. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a gente tenha feito nesse bimestre 2 provas, um trabalho e uma apresentação. O que é mais difícil disso tudo são as provas. Porque vocês têm que pensar sozinhos, individual, em silêncio. Um trabalho você pode pesquisar e uma apresentação sempre vai ter ajuda de alguém. Então, eu poderia dar valores diferentes para cada um, que é a média ponderada, que seriam os pesos. Por exemplo, eu poderia dizer que as provas têm peso 5, o trabalho tem um peso 3 e a apresentação tem um peso 2. Isso ia alterar a nota de cada um. É como se as provas valessem 5, o trabalho 3 e o outro 2. Nas médias aritméticas, todas elas têm o mesmo peso que é 10. Na escola a gente faz isso. A gente trabalha com média aritmética, onde cada nota tem um peso de 10 e você vai tirar uma nota entre 0 e 10. Só que hoje a gente vai focar em média aritmética. Vamos ver o que é uma média aritmética. E é muito simples fazer média. Para fazer média aritmética, você precisa saber apenas 2 operações. Adição e divisão. Somente isso. Olha que fácil. Por que eu só preciso saber isso? Porque quando eu vou trabalhar média aritmética, na verdade, eu vou fazer com que todas as notas que você tem, ou todos os valores que você tem, virem um valor padrão. Como assim, professor, um valor padrão? Vamos pensar na sala de aula de vocês. Tem alunos mais baixos, alunos mais altos, tem alunos intermediários, tem alunos com quase a mesma altura, mas os alunos não são todos do mesmo tamanho. Quando eu vou fazer uma média aritmética, eu vou padronizar um valor. Seria assim, ó, como se todos tivessem a mesma altura. Seria como se todas as suas atividades tivessem sido a mesma nota. Fazer média aritmética é encontrar um valor que padroniza todas as medidas. Então, por exemplo, você fez uma prova, numa você tirou 4, noutra você tirou 8, noutra você tirou 6, noutra você tirou 7, noutra 5. Olha bem o que eu falei aqui. Você fez atividades e eu falei que as atividades de vocês foram. Vamos ver se eu lembro. Uma 4, uma 7, uma 8. Quanto que foi a outra? Eu lembro que teve uma 5. E qual foi o valor da outra? Não lembro? Então eu vou colocar 9, pode ser? 9, eu acho. 9. Botei 9. As notas de vocês são iguais ou diferentes? Diferentes. São diferentes. Quando eu faço média aritmética, na verdade, fazer média aritmética é pegar essas atividades aqui e fazer dessas atividades uma nota padrão. O que seria uma nota padrão? Seria uma nota onde todas as atividades que você fez foi igual. Isso é a média de vocês. A média de vocês é padronizar a nota de vocês. Fazer com que elas sejam iguais. Então, quando eu faço média aritmética, para deixar bem claro o que a gente está fazendo aqui, quando eu faço média aritmética, eu estou padronizando uma medida. Por que eu estou colocando aqui uma medida? Essa medida pode ser uma altura, pode ser o comprimento, pode ser a idade das pessoas, pode ser a quantidade de pessoas que foram consultadas, pode ser a nota. Estou padronizando uma medida. Que pode ser qualquer unidade de medida, metro, centímetro, quilogramas, qualquer unidade de medida. Como é que eu faço para padronizar essa medida? Simples. Falei para vocês que a gente utiliza 2 operações, certo? Primeira situação para calcular a média.
Primeiro passo, soma todos, vou botar assim, soma todos os valores. No caso ali, os meus valores são notas. Eu teria que fazer 4 mais 7 mais 8 mais 5 mais 9. Depois que eu somei todos os valores, a segunda etapa seria pegar o total encontrado e dividir pela quantidade. Espera só um pouquinho. O total encontrado e dividir pela quantidade de valores. Não pela. Dividir pela quantidade de valores. No meu caso aqui, os valores são as notas. Então, se eu quiser fazer a média deles, o que eu vou ter que fazer para fazer a média deles? Eu posso tirar esse vírgula zero quando atrás for zero, e dividir por 5. Somar tudo e dividir por 5. Eu vou fazer 4 mais 7 mais 8 mais... Opa! 33. Mais 5 mais 9. Já somaram? Quanto é que deu a soma? 33. 33, de certeza? 30. Não preciso verificar? 4 Tudo. mais 5, 9, mais 9, 18, 7 mais 8, 15, 18 mais 15, 33. Tudo isso, o que eu faço no final? Divido por 5. Então, diz o João que deu 33. Professora Sandra, essa soma não vai dar um valor exato. A média é obrigada a ser exata se as notas são exatas? Não, a média não é obrigada a ser exata. A média pode dar um número decimal, certo? Se deu 33, eu vou dividir por 5. Nesse caso aqui, 6,6. 6,6. Então, esse aluno está acima ou abaixo da média? Abaixo. Abaixo, porque a média seria 7. Ele chegou numa média abaixo da nota. Professora Sandra, e quando eu fizer uma divisão e não der um decimal exato? Aí eu tenho que aplicar aquelas regras. Vamos supor as regras. Se tivesse dado, daí eu sempre divido até 2 casas após a vírgula. Se tivesse dado 6,61, por exemplo, ou tivesse dado 6,5, não, 6,65, ou se tivesse dado 6,66, 68, vamos supor. Aí existem as regras assim. Sempre que o segundo número for abaixo de 5, permanece o mesmo valor. Sempre que o segundo número for de 5 para cima, aumenta um décimo. Ó, ou 5, ou de 5 para cima. Então, até o 4, eu ficaria com a nota 6,6. De 5 para cima, eu ficaria com a nota 6,7. Aumentaria um décimo nessas notas. Um décimo. Por que eu estou falando isso? Porque nem todo cálculo de média vai te dar uma divisão exata. Ela vai te dar uma divisão decimal, que às vezes pode ser um número infinito. Então, galera, para fazer cálculo de média, não existe segredo. Eu preciso saber somar e eu preciso saber dividir. Lógico que às vezes as somas serão números enormes. Então, você utiliza umas regras padrões para facilitar para vocês. Ó, digamos que eu esteja fazendo um outro cálculo de média referente à altura de edifícios. Um exemplo, né? Eu vou fazer o cálculo de média da altura de alguns edifícios. Eu tenho um edifício com 140 metros, um outro edifício com 260 metros, estou supondo aqui, tá? Um edifício com 155 metros e um edifício de 90 metros. Tá aí. Eu vou ter que somar. Eu vou ter que calcular essa soma. Ou eu armo a conta, ou eu somo 2 a 2, ou eu posso raciocinar mentalmente, posso juntar, por exemplo, ó, posso fazer a junção dos valores aqui, ó. Vou dar um exemplo de cálculo, quer ver só? Aqui no primeiro eu tenho 100 inteiro, no segundo eu tenho 200 inteiro, no terceiro eu tenho 100 inteiro. Se eu juntar o 40 do primeiro com 60 do segundo, dá mais 100, não dá mais 100? Estou fazendo um cálculo mental para facilitar para vocês. Só que como vocês estão em casa, eu sei que vocês são à toa e de repente vão usar até a calculadora. Mas estou dando um exemplo. O que sobrou do segundo ali? Do segundo sobrou
um 55 e do último sobrou um 90. Tô pensando mentalmente. Então, ó, 100, aqui já dá 300, 400, 500. 590, falta 10 para dar 600. Isso aqui deu um total de 645. Perceberam como é que eu fiz essa soma rapidinho mentalmente? Não usei calculadora. Eu usei um raciocínio lógico. Peguei as centenas exatas, ó. 100 mais 200 dá 300, mais 100 dá 400. Juntei esses dois aqui que deu 500, 590, mais 55, 645. Então, a soma aqui deu 645. Quantos edifícios eu estou usando? 4. Para fazer a média, se todos os apartamentos, todos os edifícios forem do mesmo tamanho, eu deveria dividir 645 por 4. Querem que eu monte a divisão? Vou fazer aqui do ladinho. Depois eu ponho o tracinho da divisão. Quantos 4 cabe no 6? Cabe 1 4. Certo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, cabe 1 4, aqui vai estar o 4 e aqui vai estar o 1. Se eu fizer 6 tirar 4, sobrou 2. Do lado desse 2, eu vou baixar o outro 4, que é o 24. Quantos 4 cabe no 24? 6, porque 6 vezes 4 dá 24, correto? Opa! 6 vezes 4 dá 24, então subtraindo aqui daria 0. Aí vou baixar o número 5 lá. Ah, quantos 4 cabe no 5? Cabe somente 1. Vou descontar aqui. Vai dar problema porque vai faltar espaço. Se eu descontasse o 4 aqui, deixa para fazer diferente. Espera aí. Só para mim poder. Eu vou subir isso aqui, ó. Aqui daria... Não, vai bagunçar. Deixa eu fazer diferente. Vou apagar ela toda e vou fazer em outro lugar. Porque ali ela não coube. Tá? Vou fazer aqui do ladinho. Dá 645 dividido por 4. Então, vai caber um 4 no 6, que vai sobrar 2. Aí, baixei o 4 que está lá do outro lado. Então, no caso, se eu baixei o 4 que está lá do outro lado, agora vai caber um 6. E 6 vezes 4 deu 24. Vou zerar esse 24, porque não sobrou nada, e baixo o 5 do lado dele. Cabe um 4 no 5, certo? Se cabe um 4 no 5, vou diminuir aqui 4, vai sobrar 1. Acabou a conta, professora Sandra? Não, porque esse é metros. Eu coloco uma vírgula aqui e um 0 aqui, que ficou 10. Quantos 4 cabe no 10? Vai dar 2, que não tem mais espaço. Vamos puxar mais um pouquinho para cá. Vai dar... Opa. Espera aí um pouquinho. Vai dar 2, porque 2 vezes 4 vai dar 8. 10 tira 8, sobra 2. Coloco mais um 0 do lado, fica 20, que deu 5 aqui, ó. A prof fala 5 e escreve outro número, né? E deu... Ai, espaço. Hoje eu tô me perdendo aqui nos espaços, mas eu puxo mais um pouquinho. E o 5 não quer entrar. Vamos puxar mais um pouquinho. Espera aí. Vai ficar quase em cima da outra escrita. Não entra o 5 de jeito nenhum. Mas eu faço entrar, vocês me conhecem, né? Ó. Que deu 20 e zerou. Então, se todos os prédios tivessem a mesma altura, que altura seria essa? Vamos lá. O prof calculou ali. Quem me ajuda? 645 metros. Tá, mas 645 metros seriam todas as alturas juntos. Agora, eu calculei a média dessas alturas. A média seria 161,25 metros. 161,25 metros. João, eu passei um trabalho para fazer essa divisão, João. 161,25 metros. Então, se todos os prédios tivessem a mesma altura, seria 161,25 metros. Qual é a altura do prédio mais alto? 260? Muito bem. E do prédio mais baixo? 90? Ah, eu posso fazer a média desses dois? Posso. É só eu pegar 260, por exemplo, e somar com 90
Não preciso fazer a média de todos. Eu posso pedir qual a média do mais alto e do mais baixo. Somando os dois dá 350. Se eu dividir o 350 por 2, no caso, daria 175 metros. Média, gente, é só gravar duas coisas. Soma tudo e divide pela quantidade de elementos que você está somando. Ali eu dividi por 4, porque tem 4 elementos. Na nota de vocês eu dividi por 5, porque eu tenho 5 notas. Fazer cálculo de média nada mais é do que encontrar um valor igual para todas as informações que eu tenho. É um valor padrão. Só que assim, vamos dizer que o cálculo de média, ele não é difícil. Ele se torna cansativo. Por quê? Porque você adiciona, às vezes, muitos valores. Você não vai trabalhar só com duas medidinhas, né? E depois você vai ter que desenvolver a divisão. É difícil? Não. Mas precisa de cautela e atenção. Porque se você errar uma coisinha na adição, altera a divisão. E às vezes você acerta a adição e acaba alterando alguma coisa na divisão. Então assim, ó, faz, se necessário, fazer o registro dessas contas, desses valores, para ver se realmente você conseguiu chegar no resultado correto. Então, na aula de hoje, só vou fazer cálculo de média aritmética. Na aula de quinta, eu vou fazer como descobrir uma medida que falta na média aritmética. E na aula de sexta, eu faço média ponderada. Digamos que até segunda-feira a gente finaliza a unidade de médias. Aí você passa o PDF. Muito bem, João. Você tá ficando craque nisso. Parabéns. Aí não devia passar, né? Mas como é que eu vou saber se você tá fazendo? Por favor, não passa. Olha aqui, ó. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu só finalizar aqui. Então, com isso, a gente finaliza a explicação de média. Média é padronizar uma medida.